Olá, pessoal! Meu nome é Graciela, sou professora de Ginecologia e Obstetrícia da Medicoff Revalida e é um prazer estar aqui com vocês para mais um Revalida Fácil. Essas são as aulas que a gente separa para vocês com temas que são importantes, que podem cair na prova do Revalida, para a gente descomplicar esses temas, deixar eles mais fáceis e mais tranquilos para vocês. Hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre a infecção do trato urinário na gestação. Esse é um tema que é muito importante para a vida, mas é um tema muito importante para a prova também. A gente sabe que durante a gestação as pacientes ficam mais suscetíveis ao desenvolvimento de infecção de trato urinário e é papel, do obstetra, mas também do médico que está ali fazendo muitas vezes o pré-natal na unidade básica de saúde, conseguir reconhecer esses sinais, conseguir entender o que fazer quando a paciente vem com um exame de urina alterado, se é algo que merece atenção ou não, quando que a gente considera que é uma infecção, quando que a gente entende que é só uma contaminação, que não é um quadro que demande mais atenção. Então, tudo isso é muito importante da gente saber, por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa aula. Para a gente entender melhor sobre a infecção de trato urinário na gestação, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a fisiopatologia. Então, por que acontece a infecção de trato urinário, por que ela pode ser mais comum durante a gestação e por que a gente tem que dar tanta atenção para esse tema. Definições, Então, o que a gente chama de uma bacteriúria assintomática, ou de uma cistite, de uma pielonefrite. Essas definições, elas são muito importantes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O diagnóstico, quais são os exames que a gente usa para diagnosticar uma infecção de trato urinário e quando que a gente diz que é uma coisa ou outra. As modalidades terapêuticas, então eu separei alguns dos esquemas recomendados pelo Ministério da Saúde, como que a gente aborda, como que a gente trata clinicamente a infecção de trato urinário na gestação, complicações mais comuns e a prevenção, também conhecida como profilaxia de recorrência. Algumas pacientes têm indicação de fazer prevenção durante a gestação e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Então, começando, falando um pouquinho sobre fisiopatologia. Por que a gente sabe que é tão importante falar desse tema? A infecção de trato urinário na gestação é uma intercorrência obstétrica relativamente comum, Ela pode acometer de 10 a 12% das gestantes. Se a gente for pensar no tanto de gestante que tem por aí no Brasil, realmente é muita coisa, E esse é um tema que não pode ser desvalorizado, a gente não pode subestimar esse assunto, porque a gente sabe que durante a gestação as pacientes têm um potencial de terem complicações graves. Então, se uma infecção urinária fora da gestação já é incômoda, já é chata, durante a gestação, além disso, a gente sabe que essas pacientes têm um risco de evoluir para formas graves, uma pielonefrite, um quadro de sepsia, até mesmo um choque séptico, tudo isso pode levar a complicações tanto para a gestante quanto para o bebê. Então, esse é um dos motivos pelos quais é tão importante a gente dominar esse tema e muitas vezes a gente acaba rastreando até mesmo a bacteriúria assintomática na gestação, porque mesmo na paciente que não tem sintomas, a gente precisa ficar de olho. Se ela tiver uma infecção, a gente vai ter que tratar. Quais são os fatores da gestação, da modificação do organismo materno que podem estar associados com um maior risco de infecção urinária na gestação? Eu separei alguns desses aspectos aqui. Então, a gente sabe que durante a gestação existe um aumento, uma maior dilatação pielocalicial. Isso pode estar associado a uma maior estase urinária, que pode levar ao maior risco de infecção de trato urinário. Também pensando nessa estase urinária, a gente sabe que tem um aumento do volume vesical residual da gestação, que é aquele restinho de xixi que fica na bexiga depois que a paciente já urinou. Isso também, essa estase da urina ali, o contato com as bactérias que podem ter no trato geniturinário, pode aumentar o risco de infecções de trato urinário. Acontece também durante a gestação um aumento do relaxamento da musculatura lisa do trato urinário. Então, com o aumento desse relaxamento, a gente também pode ter mais estase, pode ter mais refluxo, inclusive, desse conteúdo da urina, e tudo isso pode aumentar o risco de infecção. Outras coisas que são consideradas fisiológicas durante a gestação, mas que podem aumentar o risco de infecção, são a glicosúria e a proteinúria. A gente sabe que nas gestantes pode haver um aumento da saída de glicose e de proteína pela urina. Isso é considerado fisiológico, está relacionado com as próprias alterações do sistema renal na gestação, mas qual que é a questão? Onde a gente tem açúcar e tem mais proteína, a gente tem maior risco de ter uma adesão das bactérias. Isso pode aumentar uma chance de ter infecções de trato urinário. Então, por isso que também são fatores que a gente considera que aumentam o risco de infecção urinária na gestação. Por fim, a gente também tem um aumento da colonização por enterobactérias, especialmente E. coli. A gente sabe que a E. coli é a enterobactéria que está mais associada, que é mais comum em infecções de trato urinário, e a gente acaba tendo um aumento dessa população durante a gestação. Então, se eu tenho uma colonização maior, a chance disso virar uma infecção acaba aumentando também. Então, isso também é um fator que demanda atenção. Outra coisa
que também pode aumentar o risco de infecção urinária na gestação, aí na verdade é uma redução. Até agora a gente só falou de aumento, de dilatação, mas uma redução da resposta imunicelular. A gente sabe que isso é esperado, isso é fisiológico na gestação, mas acaba diminuindo um pouquinho os mecanismos de defesa que a gestante tem para a infecção urinária. Então, com isso, a gente acaba tendo realmente um risco maior também, tanto de ter infecção urinária na gestação, mas também de evoluir para complicações graves, por quadros de pielonefrite, de sepse e outras complicações associadas às infecções de trato urinário na gestação. Vamos falar um pouquinho sobre as definições, então? O que a gente chama de bacteriúria sintomática? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Esse é um termo que, especialmente durante a gestação, a gente fala bastante sobre a bacteriúria, porque é quando a gente tem uma urocultura positiva com mais do que 100 mil unidades formadoras de colônia por ml de um mesmo micro-organismo numa gestante ou numa paciente, no geral, né, que está assintomática. Fora da gestação, né, numa paciente que não vai ser submetida a nenhum procedimento invasivo de via urinária, se a gente tem uma urocultura positiva, mas a paciente não tem sintomas, a gente não faz nada com isso. Né? A gente nem tem o hábito de ficar coletando urocultura se a paciente está assintomática. Mas na gestação muda. Então prestem muita atenção. Na gestação, toda a bacteriúria assintomática precisa ser tratada. E por que a gente tem que tratar? Só porque ela está grávida? Em parte sim, porque a gente sabe que durante a gestação, sem um tratamento adequado, até 20% das pacientes que têm bacteriúria assintomática evoluem ou para uma cistite ou para uma pielonefrite, uma infecção mais grave. Então, de novo, eu estou sendo bem enfática em relação a isso, porque infecção de trato urinário na gestação não é algo simples, não é algo tranquilo. A gente tem sim um risco considerado elevado, 20% é muita coisa, de evoluir para uma forma grave, para uma forma sintomática. Então, quando a gente tem esse diagnóstico de bacteriúria sintomática, desde que haja de fato uma urocultura positiva, com pelo menos 100 mil unidades formadoras de colônia de um mesmo micro-organismo, a gente vai sim indicar o tratamento e mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre como é feito esse tratamento. Outro conceito que é importante da gente lembrar é o de contaminação. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Nossa, essa urocultura está contaminada, foi contaminação. A gente fala disso quando a gente tem a presença de mais de um micro-organismo que é proveniente ou da pele ou do ambiente na urocultura da paciente. Isso mostra que a gente não tem uma infecção de trato urinário. Na verdade, houve uma contaminação na própria manipulação para a coleta do exame. Então, quando a gente tem esse resultado de urocultura sugestivo de contaminação, a gente primeiro tem que tranquilizar a paciente, né? Falar que a gente não tem como usar esse exame para direcionar nenhum tratamento, nada disso, mas a gente solicita novamente uma urocultura e é muito importante enfatizar com a paciente a importância de fazer uma higienização adequada da região genital. Quando a gente pega o kitzinho de urocultura, ele já vem ali explicando como é que a gente faz a higienização dessa região, porque senão pode acontecer a passagem de alguma bactéria do trato genital para o resultado do exame e falsamente sinalizar como se houvesse uma infecção. Então é muito importante a gente reforçar a questão da higienização adequada e fazer a recoleta dessa urocultura. Aqui eu separei uma questão da prova do Revalida de 2020, que traz o caso de uma mulher de 20 anos de idade, que está com 10 semanas de gestação. Ela veio para a consulta de pré-natal com os exames de rotina que foram solicitados ali na primeira consulta de pré-natal. Desses exames, a gente vê que a urocultura mostrou um crescimento bacteriano superior a 10 elevado a 5, né, unidades formadoras de colônia por ml. Ou seja, ela tem mais do que 100 mil unidades formadoras de colônia positivas para uma mesma bactéria na urocultura dela. A paciente relatou que ela teve um aumento da frequência urinária, mas ela negou sintomas como disúria, urgência miccional, noctúria, dor suprapúbica ou febre. Então isso é muito importante, né? Quando a gente tem uma paciente que vem com resultado de urocultura positiva, a gente tem que questionar sintomas. Será que essa paciente não está com febre? Será que na verdade eu não estou diante de um quadro mais grave? Então tudo isso precisa ser questionado. E aí o enunciado pergunta pra gente, né? Nesse caso, qual que é o diagnóstico dessa paciente e qual que é o tratamento antimicrobiano que a gente vai prescrever? Então o que a gente tem que lembrar? O diagnóstico da paciente que tem uma urocultura positiva, com pelo menos 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, essa paciente tem uma bacteriúria assintomática. Então, com isso, a gente já consegue ver que ou a resposta vai ser a letra A ou a letra B. A letra C e a letra D estão descartadas. Ah, mas a paciente falou que está com polaciúria, mas isso pode acontecer na gestação. Esse aumento da frequência urinária, ele é comum na gestação. Se a paciente não está com disúria, com urgência, com dor suprapúbica, não teve febre, a gente não tem como falar que ela tem sintomas urinários propriamente ditos. E além disso, vocês acham que como que a gente vai tratar essa bacteriúria sintomática que a gente já definiu que é o diagnóstico? A gente vai dar nitrofurantoína ou ciprofloxacino?
Então, nesse momento, a gente tem que lembrar que o ciprofloxacino não deve ser usado durante a gestação. Diferente da nitrofurantoína, que é uma das medicações que a gente mais usa para tratar a infecção de trato urinário, inclusive durante a gestação. Então, com isso, com essa informação, a gente já consegue responder a questão e ver que o gabarito é a letra A, que fala em bacteriúria sintomática e tratamento com nitrofurantoína. Outras definições que são importantes para a gente são a definição, por exemplo, do que é uma cistite. Então, a gente sabe que a cistite, diferente da bacteriúria sintomática, ela acontece quando a paciente tem uma urocultura positiva, com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, mas associado a isso ela tem sintomas urinários. E aí, o que são esses sintomas urinários, né? A paciente tem disúria, tem um desconforto suprapúbico, polaciúria, urgência miccional, pode ter uma hematúria macroscópica, às vezes faz xixi, o xixi está vermelho, sai sangue na urina, ou então uma urina com odor desagradável. Tudo isso associado a uma urocultura positiva, a gente vai pensar que essa paciente está com uma cistite. Cuidado com a questão da polaciúria, a gente acabou de ver uma questão, né, que a paciente tinha apenas um aumento de frequência urinária, é muito importante a gente questionar. Mas você está com esse aumento de frequência urinária desde que você se descobriu grávida ou é uma coisa recente associada aos outros sintomas? Para daí sim a gente também conseguir fazer essa diferenciação se é de fato um quadro de cistite ou não. E um outro diagnóstico, esse mais dramático e mais importante ainda da gente conseguir diferenciar, é a pielonefrite. A gente fala de pielonefrite quando a paciente tem uma infecção do parênquima renal. Em geral, começa como infecção de trato urinário mesmo, mas a gente tem uma ascensão das bactérias que vão parar lá no parênquima renal. Felizmente, esse é um quadro mais raro, né? Então acomete de 1 a 2% das gestantes. E como que a gente vai conseguir diferenciar? Na maioria das vezes é pelo quadro clínico. Então, além de ter sintomas urinários, além de ter uma urocultura positiva, essa paciente vai ter calafrios, vai ter uma dor lombar, pode ter náuseas e vômitos e febre. O principal sintoma é a febre, então, em geral, nas provas é cobrado como uma paciente que tem uma urocultura positiva e que tem febre, então a gente já tem que definir que ela tem uma pielonefrite, mas às vezes, especialmente na vida e no dia a dia, às vezes é um quadro menos florido, às vezes é só uma náusea e vômito, uma dor lombar, associado à febre ou até mesmo urocultura positiva, a gente tem que pensar que essa paciente pode ter uma pielonefrite. E aí, nesse caso, a internação hospitalar ela é obrigatória. Essa é aquela paciente que a gente não vai poder deixar fazer o tratamento em casa. A gente precisa que ela interne para a gente garantir que o antibiótico vai ter um nível sérico suficiente para tratar essa infecção de parênquima renal. Então, esse é um quadro muito importante que a gente não deve deixar passar, porque se essas pacientes não forem tratadas, elas correm o risco de evoluir para um quadro séptico e até mesmo de evoluir para óbito. Então, aqui eu separei uma questão da prova do Revalida de 2023, que traz o caso de uma paciente primigesta com 25 anos que está com 30 semanas de gestação. Ela compareceu na consulta de pré-natal de rotina na UBS apresentando febre, lombalgia e queda do estado geral. Então aqui a gente já tem alguns sintomas que chamam um pouquinho a atenção, né? Ela está com febre e dor lombar. Primeira hipótese já tem que ser uma pielonefrite, mas vamos ver o restante do enunciado. Ela nega sintomas de infecção de via aérea superior, então, de novo, excluindo, né, que possa ser alguma outra causa infecciosa, e ela te conta que ela tem um diagnóstico de litíase renal. A gente sabe que alterações anatômicas das vias urinárias, incluindo um diagnóstico de litíase renal, aumentam o risco de complicação. A gente acaba não tendo uma drenagem tão adequada e fisiológica da urina. Isso tudo pode aumentar o risco da paciente ter um quadro infeccioso. No exame físico, ela está em regular estado geral, está cianótica, anictérica, corada, hidratada, está com uma temperatura axilar de 38,5 graus, ou seja, está com febre. Está com uma frequência cardíaca meio limítrofe de 98 batimentos por minuto, frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto. Está com uma pressão arterial de 12/8, da parte obstétrica, então abdômen gravídico, com tônus uterino normal, sem contração, uma altura uterina compatível e os batimentos cardíacos fetais estão normais, sem sinal de edema de membros inferiores. E aí a questão pergunta pra gente, né, diante desses achados nessa paciente, qual que é a conduta médica mais adequada? O que a gente tem que lembrar, né, se a gente for ver no enunciado da questão, essa paciente foi para uma consulta de pré-natal de rotina, ela está numa UBS, mas ela está com sintomas que sugerem que ela está com um quadro que demanda internação hospitalar. Né? Então, nesse primeiro momento, uma coisa muito importante, a gente não quer que essa paciente fique com febre, né, com essa febre alta, então tentar baixar a temperatura corporal da paciente e explicar para ela que ela precisa de uma avaliação com o obstetra, ela precisa passar por uma avaliação de pronto-socorro, porque muito provavelmente ela vai precisar ficar internada. Então, o que era esperado que vocês
se atentassem aqui, né? Quando a gente olha a letra A, manda a gente prescrever o antitérmico, que faz bastante sentido, mas marcar um retorno ambulatorial em 7 dias. Não, tá errado. O paciente não pode ir para casa e voltar só uma semana depois. A letra B fala de prescrever antiespasmódico, né? Então, uma escopolamina, essa medicação não vai trazer nenhum benefício para essa paciente nesse contexto. E referenciar para uma avaliação eletiva com o infectologista. Aí também não, a gente não pode fazer nada eletivo aqui, ela precisa de uma avaliação agora, precisa ficar internada agora. A letra C fala de prescrever antitérmico para essa gestante e fala de referenciar para uma unidade urgente, né, de pronto-socorro obstétrico. Então essa é a resposta que faz mais sentido. De fato, a gente precisa que essa paciente baixar um pouquinho a temperatura corporal dela, mas a gente precisa, mais importante do que isso, é que ela seja avaliada no pronto-socorro obstétrico e já, inclusive, adiantar para ela que muito provavelmente ela vai ficar internada para receber um tratamento antimicrobiano endovenoso. A letra D fala de prescrever o antiespasmódico, que não faz muito sentido, e mandar para um pronto-socorro obstétrico. Então, com isso, a gente tem que o gabarito dessa questão, que faz mais sentido de fato, é a alternativa C. E o diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico das infecções de trato urinário na gestação? Então, só para a gente lembrar, né? Existe um rastreamento que a gente faz em todas as gestantes. A gente costuma solicitar a urocultura no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Por que a gente faz essa urocultura? É justamente para a gente tentar encontrar a bacteriúria sintomática, que é esse quadro que a gente já conversou e que a gente sabe que, diferente do que acontece fora da gestação, toda gestante com bacteriúria sintomática precisa de tratamento antimicrobiano. E aquela paciente que te procurou no pronto-socorro, mas ela está com sintomas de infecção de trato urinário, o que a gente faz com ela? Então, para essa paciente, a gente já está autorizado a iniciar o tratamento empírico, mas a gente deve coletar uma urocultura antes que ela tome a primeira dose de antibiótico. E qual que é a ideia? A gente precisa dessa urocultura para depois a gente checar e ou confirmar que de fato ela tem uma infecção de trato urinário e com isso a gente consegue direcionar o nosso tratamento, ou descartar. Às vezes, não é raro os pacientes terem sintomas que parecem sintomas até típicos de infecção de trato urinário, mas depois a gente descobre que não era. Na verdade, a paciente estava com uma vulvovaginite, eu estava com alguma outra patologia, a própria gestação, né, às vezes aumentando a frequência urinária, a paciente acha que está com uma infecção de trato urinário. Então, qual que é a conduta nesse caso, né? A gente vai coletar a urocultura, vai iniciar um tratamento empírico que na maioria das vezes a gente faz com nitrofurantoína ou com cefalexina, e a gente vai orientar essa paciente os sinais de alerta, né? Então, se ela começar a ter febre, dor lombar, queda de estado geral, náusea, vômito, precisa voltar no pronto-socorro o quanto antes. E ela também vai precisar voltar, independente desses sintomas, para checar a urocultura, porque é essa urocultura que vai dizer pra gente se de fato era uma infecção de trato urinário ou não, e mais do que isso, vai guiar o tratamento pelo antibiograma. Se a urocultura vier positiva, a gente confirma com a paciente que ela vai continuar usando antibiótico, mas a gente precisa ver se o antibiótico que ela está usando está adequado. Ou seja, se a bactéria que cresceu na urocultura é sensível ao antibiótico que ela está usando, ou se a gente vai precisar alterar o esquema. E se vem negativa a urocultura, a gente está autorizado a suspender o tratamento. É isso mesmo, se a urocultura veio negativa, a gente entende que, na verdade, esses sintomas da paciente são por outra causa, e aí a gente vai ter que investigar qual que é essa outra causa, mas a gente está autorizado a suspender o tratamento antimicrobiano e, de novo, orientar essa paciente em relação a sinais de alarme e ao que pode estar acontecendo e prosseguir com uma investigação para diagnósticos diferenciais. E o tratamento? Talvez essa seja a parte que vocês estão mais curiosos, né? Porque realmente cai também bastante na prova, saber qual que é o tipo de antibiótico que a gente pode dar, qual a dose, qual o esquema. Então a gente vai desmistificar um pouquinho tudo isso aqui. Eu separei para vocês os fluxogramas que a gente tem do Ministério da Saúde, do Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde de 2022. Então lá eles têm umas tabelas, né, que eles colocam justamente com os esquemas de antibiótico que são recomendados para o tratamento, tanto de bacteriúria sintomática, quanto de cistite, quanto de pielonefrite. Então, nesse primeiro fluxograma, a gente tem o tratamento da bacteriúria sintomática, que, de novo, só para a gente relembrar, é aquela paciente que tem uma urocultura positiva, mas que não tem sintomas, né? Uma urocultura positiva com mais 100.000 unidades formadoras de colônia por ml de um agente associado à infecção de trato urinário. Para essa paciente, o que a gente pode fazer de esquemas terapêuticos? A gente está autorizado a fazer a fosfomicina, que é um antibiótico que pode ser usado em dose única. Essa é a grande vantagem, né? Uma posologia mais adequada, mais confortável para a paciente. Então, a gente costuma prescrever fosfomicina 3 gramas em esquema de dose única e a gente orienta essa paciente. Muitas vezes a gente acaba repetindo a urocultura mais ou menos uns 7 dias depois do tratamento, depois que ela terminou o tratamento, porque daí a ideia é que a gente entenda se esse tratamento foi adequado ou não. Outra medicação que a gente pode lançar a mão é a nitrofurantoína.
E essa talvez seja a que mais cai na prova de vocês, então é importante saber a posologia também, como que a gente faz essa medicação. Então a gente costuma prescrever esquemas de 100 mg a cada 6 horas, então aqui é uma posologia um pouquinho mais chatinha, porque a paciente vai ter que tomar antibiótico 4 vezes por dia. Então eu sempre oriento, olha, coloca um alarme no celular, alguma coisa que te ajude a de fato lembrar que você vai ter que usar esse antibiótico para que o tratamento seja feito de forma adequada. E esse tratamento tem uma duração de 5 dias. E a gente tem também a cefalexina, que também é um outro antibiótico que a gente acaba usando bastante na gestação. E aí o esquema recomendado é de 500 mg também a cada 6 horas, vai ter que usar 4 vezes por dia. E esse esquema vai durar 7 dias, 2 dias a mais do que o esquema que a gente faz com a nitrofurantoína. E quando a paciente tem sintomas, o que a gente faz com uma paciente que está sintomática, além de ter uma urocultura positiva, ou aquela paciente que a gente coletou urocultura, mas já vai iniciar um tratamento empírico, a gente ainda não sabe exatamente qual que é o agente que está causando essa infecção urinária. Então, para essas pacientes, a gente segue uma posologia muito parecida, a gente usa antimicrobianos muito parecidos. A gente está autorizado a usar a fosfomicina, e aí o esquema vai ser de 3 gramas em dose única, igual a gente faz com a bacteriúria assintomática. Nitrofurantoína, a mesma coisa, a gente também vai fazer 100 mg a cada 6 horas, lembrar que tem que tomar 4 vezes por dia, por uma duração de 5 dias. Cefalexina, a gente segue o mesmo esquema de 500 mg a cada 6 horas por um período de 7 dias, mas aqui o Ministério da Saúde recomenda 2 medicações diferentes, que são a amoxicilina com clavulanato, e aí o esquema é de 875 e 125 mg, e aí a cada 12 horas, então essa é a vantagem. E aí a paciente vai usar por 7 dias, ou então a cefuroxima, que essa a gente pode usar em esquema de 250 mg a cada 12 horas, e costuma ser feito também esse tratamento a cada 7 dias. Outra coisa que a gente tem que lembrar é o tratamento da pielonefrite, né? Eu falei para vocês que a pielonefrite é quando a gente tem uma infecção do parênquima renal, né? Como se a gente tivesse uma ascensão dessa infecção para o parênquima renal. Nesse caso, se a gente der só tratamento com antimicrobiano, antibiótico por via oral, a gente não tem segurança de que vai haver nível sérico desse antimicrobiano e que essa paciente vai melhorar. Então, essa é uma situação em que a gente precisa de internação hospitalar. Como eu falei para vocês, pielonefrite na gestação é igual à internação hospitalar. E o tratamento antimicrobiano, ele muda um pouquinho. Então, a gente interna a paciente, no momento que a gente interna, a gente coleta a urocultura e já inicia um tratamento empírico, que costuma ser feito com ceftriaxone, e a gente costuma fazer dose de 1 grama de 12 em 12 horas para essa paciente. Em geral, esse é um tratamento que dura de 7 a 10 dias. O que a gente faz, né? A gente espera sair o resultado do antibiograma para ver se esse tratamento está adequado, ou se a gente vai ter que mudar, né, o antibiótico que está usando. E se a paciente for melhorando progressivamente e ela já tiver aí assintomática, afebril, um período de pelo menos 48 horas, a gente até pode considerar da alta hospitalar para essa paciente para ela seguir com o tratamento por via oral. Então, isso são coisas que a gente pode fazer, mas é importante lembrar, essa paciente precisa ser internada, a gente tem que monitorizar, a gente tem que ver como é que está o bebê, como é que estão os sinais vitais dela e ver se ela está melhorando, porque pode ser que essa paciente evolua para um quadro mais grave e a gente tem que estar de olho caso isso aconteça. E vamos falar um pouquinho de complicações. A gente sabe que além das complicações óbvias, né, que é o fato da paciente ter que ser internada, o fato dela ter uma pielonefrite, né, isso a princípio já seria uma espécie de complicação, a gente tem algumas complicações que não parecem estar diretamente associadas à infecção de trato urinário, mas que podem acontecer. Então, algumas dessas complicações, as principais, na verdade, né, são um aumento do risco de anemia. A gente sabe que pacientes que têm infecção de trato urinário na gestação, elas têm esse aumento de risco. Um aumento de risco de prematuridade, né? Infecções de trato geniturinário durante a gestação, seja a infecção urinária, uma cistite, uma pielonefrite, ou até mesmo vulvovaginites, podem estar associados com aumento de risco de trabalho de parto prematuro. Com isso, a gente também tem um aumento de risco de baixo peso ao nascer, de RPMO, né, que é a ruptura prematura de membranas ovulares, que também tem uma relação muito direta com prematuridade. Corioamnioniite, que é quando a gente tem a infecção dessas membranas ovulares, um quadro que também costuma estar bem associado com RPMO. Sepse materna e neonatal, e até mesmo um prejuízo da função renal da paciente. Então, pode acontecer quadros também de insuficiência renal, associado ao fato da paciente ter tido infecção urinária na gestação. Então, olha só o tanto de coisa que pode acontecer, né? Só para a gente realmente ter em mente qual que é a importância desse tema, a importância da gente ficar muito de olho em relação a paciente que tem sintomas e até mesmo lembrar de rastrear aquelas que estão assintomáticas para prevenir todas essas complicações.
Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção. Então, como que a gente faz a prevenção da infecção de trato urinário na gestação? Primeiro, a gente precisa fazer prevenção para todo mundo? Eu já adianto que a resposta é não, tá? A gente não tem indicação de fazer essa profilaxia de recorrência de forma geral para todas as pacientes. Mas existem pacientes que a gente entende que pelo histórico dela ou por algum fator de risco específico, essa é uma paciente que se a gente não fizer nada, ela pode evoluir com vários quadros de infecção urinária na gestação. E a gente acabou de ver que na gestação a infecção urinária está associada a uma série de complicações. Então a gente não quer, na verdade a gente não deve pagar para ver e nem correr esse risco com essas pacientes. Esse é o motivo pelo qual a gente tem separado uma lista de indicações daquelas que seriam as pacientes candidatas a fazer a profilaxia de recorrência de infecção de trato urinário na gestação. Já adianto para vocês que essa profilaxia, ela costuma ser feita com antimicrobiano, né? Então a gente tem esquemas específicos que a gente recomenda para essas pacientes, mas não é só isso. Então é importante que a paciente saiba que ela tem um fator de risco adicional para infecção urinária na gestação. É importante que a gente conscientize essa paciente sobre a gravidade disso, né? O risco que isso agrega para ela e para o bebê durante a gestação, porque existem também hábitos de higiene que podem influenciar, né? Pode ser que a paciente tenha infecção urinária de repetição por fatores próprios dela, né, da própria flora? Pode, mas muitas vezes tem algum hábito associado, então o momento de se higienizar depois de ter urinado ou depois de evacuar, tudo isso são orientações que o médico também deve dar para essa paciente, orientar a ingesta hídrica adequada. Tudo isso é muito importante para que a gente também lance mão desses fatores comportamentais que são importantes para prevenir a recorrência da infecção urinária na gestação. Dito isso, vamos falar agora um pouquinho sobre as indicações propriamente ditas. Então, a gente tem indicação de fazer essa profilaxia de recorrência, por exemplo, para aquela paciente que já teve um episódio de pielonefrite na gestação. Bem, se ela já precisou ficar internada, já recebeu um antibiótico endovenoso, foi um transtorno para ela, para o bebê, para todo mundo, a gente não quer que isso aconteça de novo. Então, justamente por isso, essa é uma paciente que a gente não vai esperar acontecer a segunda vez, a gente já vai instituir uma profilaxia de recorrência. E aquela paciente que já teve 2 ou mais episódios de infecção urinária na gestação, também a gente não quer que isso aconteça de novo. 2 já é muito. Pensa que a mulher só fica grávida por 9 meses, né? Então, ou até menos às vezes. Se ela já teve 2 episódios nesse período, isso já é muito. A gente já vai instituir também uma profilaxia de recorrência, justamente porque a gente não quer que essa paciente evolua com complicações, com formas graves. Aquela paciente que teve uma infecção urinária baixa, né, mas que teve hematúria franca, ou que teve um quadro de febre, essa paciente também é candidata à profilaxia de recorrência, porque a gente sabe que isso sugere também um quadro um pouco mais grave, algo com maior risco de complicação, e a gente não quer que se repita. E aí, por fim, uma outra indicação bem importante são aquelas pacientes que já tiveram um quadro, né, de infecção urinária na gestação, mas que têm fatores de risco para recorrência. E aí eu vou falar para vocês quais são esses fatores de risco. Então, alterações anatômicas. A gente sabe que se a paciente tiver um rim único, se tiver alguma alteração importante de ureter, de via urinária, tudo isso aumenta o risco de complicação. E a gente não quer que isso aconteça. Então, por isso que ela é uma candidata à profilaxia. Pacientes que têm bexiga neurogênica, muitas vezes pacientes que foram vítimas de trauma raquimedular, que têm alguma condição que leve à bexiga neurogênica, essas pacientes já têm um fator de risco por si só para ter infecção urinária e para ter quadros mais graves. Então, a gente também não vai correr o risco com essas pacientes. Quem tem refluxo vésico-ureteral, né, então a gente sabe que esse refluxo também aumenta o risco de infecção de trato urinário, e mais do que isso, né, de ascensão dessa infecção e de quadros de pielonefrite, de sepse, então a gente vai indicar também a profilaxia com antibiótico. E imunossuprimidos, né? Se a gestação o paciente já tem ali uma queda da resposta imunicelular, que já estaria associada a um maior risco de infecção, imagina numa paciente que já tenha uma imunossupressão de base. Então essa é uma paciente que de fato a gente tem que ficar mais de olho e que tendo um quadro de infecção urinária na gestação, a gente já tem indicação de instituir a profilaxia de recorrência. E como que a gente faz essa profilaxia de recorrência, né? Então essa também é uma tabela que eu tirei do Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde. A gente tem 2 antibióticos principais que a gente recomenda. Um é a nitrofurantoína e o outro é a cefalexina. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse é um esquema que a paciente vai ter que usar todo dia, né, até o final da gestação, e não é só isso. A recomendação é que a paciente use esse antibiótico à noite. Então a gente vai orientar ela à noite, antes de dormir, esvazia a bexiga, toma um antibiótico e vai dormir. E a ideia é que esse antimicrobiano haja ali no trato urinário da paciente durante toda a noite, e com isso a gente tem esse benefício para prevenir recorrência de infecção urinária.
Quais são os esquemas principais que a gente tem, então? A nitrofurantoína. E aí, quando a gente prescreve nitrofurantoína, a gente costuma fazer um esquema de 100 miligramas por dia à noite. Ou então, a cefalexina, que a gente vai fazer doses de 250 a 500 miligramas por dia, mesmo esquema. Esvaziou a bexiga, à noite, antes de dormir, toma o comprimidinho. E aí tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde que a nitrofurantoína só seja oferecida para gestantes até 37 semanas de gestação. Depois disso, a gente já tem a recomendação de mudar o esquema. Então, se ela estava usando nitrofurantoína até 37 semanas, a gente mantém. E depois disso, a gente troca, por exemplo, para um esquema com cefalexina. E por que a gente tem essa recomendação, né? A gente teve alguns estudos, não são estudos muito robustos, sendo bem honesta, mas estudos que mostraram que poderia haver um risco aumentado de icterícia neonatal em pacientes que o bebê tem deficiência de G6PD, se a paciente fizer uso de nitrofurantoína no terceiro trimestre. Especialmente nessa fase mais final, aí a partir de 37 semanas de gestação. Isso motivou, né, que o Ministério da Saúde lançasse essa recomendação para que a gente pode sim usar a nitrofurantoína na gestação, como eu falei para vocês, é um antibiótico que a gente usa bastante, inclusive, mas que a gente tome esse cuidado de, a partir de 37 semanas, dar preferência para esquemas com antibióticos diferentes, como é o caso da cefalexina, que acaba se tornando uma boa alternativa nesse caso. Gente, isso é o que eu separei para falar com vocês sobre esse tema. Eu ressalto que é um tema muito importante, é importante para a vida, é importante para a prova, costuma ser cobrado e a gente tem essa facilidade de que a gente tem recomendações muito específicas do Ministério da Saúde, que é a grande referência da prova do INEP e do Revalida. Então é um tema que, dedicando um pouquinho de atenção, fazendo um pouquinho de questão, a gente consegue acertar e ganhar mais pontos aí na prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Foi um prazer estar aqui junto com vocês nessa aula.